Olá, meu aluno. Quando a gente pensa na gestão e análise dos custos, existem várias ferramentas que podem ser utilizadas para que a gente possa atingir esse objetivo. Nosso objetivo principal é gerar aqueles dados que sejam realmente confiáveis, que eles reflitam o que realmente está acontecendo dentro da empresa. E aí, quando a gente vai falar sobre isso, temos aqueles métodos de custeio, né, que podem ser utilizados para atingir esse objetivo. A gente tem método de custeio por absorção, custeio variável, e tem um também que é aquele custeio que vai trabalhar com as questões relacionadas às atividades que acontecem na empresa. Eu vou entender como esse processo acontece nos departamentos e a partir daí eu consigo fazer a identificação dos custos indiretos, dos custos diretos e melhorar a forma de gerar os nossos relatórios. É sobre isso que a gente vai tratar, então vamos para a nossa vinheta. Gerenciamento do custeio ABC. Custeio ABC, ele significa Activity Based Costing, que é o custeio baseado em atividades. É por isso que a gente falou aqui sobre essa relação em entender exatamente o que acontece dentro de determinado departamento. Porque ali, nesse departamento onde a gente passa o nosso produto, por exemplo, a gente tem ali várias movimentações. Aí nós temos gastos com energia elétrica no departamento, temos gastos com insumos para que esse produto ele fique pronto, por exemplo, matéria-prima. Ou então, se for uma lavanderia, dentro dessa lavanderia a gente vai gastar os insumos, que seria o gasto com sabão, com água, com alvejante, com vários outros itens que são os insumos para que esse produto ele fique pronto. Nós vamos ter também o gasto com a mão de obra dentro desse departamento, gasto com a manutenção das máquinas, depreciação. Então perceba que essa atividade, esse departamento, ele gera vários gastos. O custeio ABC, ele tem essa expectativa de entender como a atividade funciona para que ele possa realmente identificar quais são os gastos. Vamos imaginar que eu verifiquei todos os gastos desse setor, eu vou saber exatamente quando um produto passar por esse setor, dependendo do tempo que ele ficar ali, ou a quantidade de insumos que ele utilizar, eu já sei quais foram os gastos acumulados naquele determinado departamento. Só que o custeio ABC, ele também tem as suas variações, ele tem as suas melhorias, então tem alguns pontos ali que a gente pode verificar desse custeio, a gente vai chamar de gerações, gerações para identificação do custeio ABC. Então vamos lá. Primeiro, a primeira geração do custeio ABC, ela tem essa expectativa. Qual a expectativa dela? Identificar as atividades e os recursos que são necessários para que essa atividade aconteça. Essa é a nossa primeira geração. A segunda geração, por sua vez, ela tem uma expectativa no processo, identificação do processo na segunda geração. O processo, como essas atividades acontecem. O foco é na gestão de custos, que vai envolver atividades e processos aqui, processos com menores custos. Então, a gente está pensando aqui numa situação para a gente eliminar alguns dados ali, alguma coisa que realmente lá no custeio ABC na primeira geração, que era a identificação da atividade, saber realmente como essa atividade ela acontece, quais são os gastos, é claro que acontecem dentro desse departamento. A segunda geração, por sua vez, ela está mais preocupada com como o processo acontece. Será que dentro desse processo a gente também pode melhorar essa situação? Quem sabe a gente pode fazer uma disponibilidade melhor dos equipamentos dentro desse departamento e melhorar o processo. Então ela vai focar mais em como esse processo ele pode ser apresentado e de que forma também a gente pode melhorar. Então a gente já tem uma questão de gestão, não simplesmente identificar como essa atividade realmente ela acontece e simplesmente só fazer a separação lá e também a distribuição dos custos indiretos. Agora eu quero saber um processo para que ele possa realmente gerar melhorias. Vamos para a nossa terceira geração do custeio ABC. Essa terceira geração ela é interessante porque ela vai
incorporar a análise da agregação de valor. Então, além de fazer a gestão, a gente quer melhorar a situação dos valores dentro dessa empresa. Então, eu tenho o desempenho aqui e a agregação de valor, eles estão relacionados. Atividades que não agregam valor. Quais são as atividades que não agregam valor? A gente vai tratar sobre elas aqui. Então, se ela não agrega valor, ela não precisa existir. Então, elas precisam ser gerenciadas. Não é necessárias quando desperdício aqui, desperdício a gente pode simplesmente eliminar. Então vamos imaginar que a gente tem algumas ações que acontecem nesse departamento, que a gente já passou pela identificação da atividade, o processo acontecendo, agora a gente quer falar sobre a agregação de valor. Pode ser que em determinado momento a matéria-prima é colocada sobre uma bancada, e quando ela vai para uso, a gente passa por uma outra bancada. Ou seja, a gente tem um retrabalho ali que ele pode ser entendido como uma falta de gestão do processo. Então, quem sabe se eu fizesse uma disponibilização melhor ali desse setor, a gente não ia poder conseguir eliminar isso. Por exemplo, se tiver algo que acontece nesse departamento e acaba gerando um prejuízo, um desperdício de um equipamento. Quando faz a transferência, a gente perde um pouco desse equipamento. A gente precisa fazer o quê? Eliminar esse item que está gerando problema. Então, ela está focada mais em como o processo acontece, mas também tentando evitar alguns retrabalhos, algumas informações ali que são desnecessárias. Para a gente fechar a ideia aqui da nossa terceira geração, para identificar atividades que não agregam valor. Por exemplo, inspecionar. Se a nossa empresa, nosso departamento, ele estiver agindo de uma forma adequada, a gente pode colocar outras formas de monitorar todo esse processo e também reduzir essa questão de inspecionar, conferir, retrabalhar, de repente tem que fazer um trabalho mais de uma vez, que a gente vai entender como desnecessário, armazenar, movimentar esses materiais. Quer dizer que se eu melhorar o trabalho com esse setor, quem sabe eu posso otimizar cada uma dessas atividades. E tem também a questão da subjetividade no ABC, que a gente tem o objetivo de reduzir, mas não é feita a redução completamente. O que é essa subjetividade, professor? A subjetividade está relacionada a uma tentativa de fazer uma separação ali dos custos indiretos que essa empresa tem. Custos indiretos são aqueles gastos que a gente não consegue identificar com facilidade dentro do processo. Aí, alguns métodos de custeio não dão uma atenção devida para essa questão. Eu posso atribuir um custo indireto maior para um produto em detrimento ao outro. Então, essa realidade, quem sabe a gente vai poder sobrecarregar de gastos um determinado produto que não seria necessário. A gente chama isso de subjetividade, que seria atribuir uma quantidade maior de gastos a um produto sem a devida necessidade. E essa arbitrariedade, ela pode ser reduzida pelo custeio ABC, que vai lá no departamento analisar todos os pontos para que realmente isso possa ser amenizado. Tudo bem? Então, conhecendo ali as 3 gerações do custeio baseado em atividades, vamos lá para a nossa prática. A gente vai localizar uma empresa agora, vamos falar da empresa Belo Center e também entender quais são os processos ali e colocar em prática o custeio ABC. Para isso, a gente vai ter que falar sobre as atividades que ela tem, como a gente faz essa separação, como a gente tem esses diferenciadores de custos ali para que eu possa realmente determinar uma situação, um problema. Qual é o problema que essa empresa tem nesse momento? Então, assim, ela faz uma separação dos gastos, identifica todas as informações. Nós, trabalhando ali dentro dessa empresa, a gente percebeu o seguinte, tinha alguns gastos que eles não eram distribuídos. Não sendo distribuídos esses gastos, também eles não vão fazer parte do quê? Da formação do preço de venda. Então, isso é um problema. Qual vai ser o objetivo? De que forma que a gente vai separar esses gastos? Nós vamos utilizar o custeio ABC. Então, vamos lá para a nossa situação problema. O que eu tenho aqui? A gente tem 2 áreas. Então, algumas atividades aqui que eram executadas aqui pela empresa Belo Center
principalmente setor financeiro e setor de compras, não estavam vinculados diretamente aos serviços. Então, tem empresa que os itens que não estavam identificados aos serviços aqui. Quais são as atividades? Registrar nota fiscal, emitir pagamentos, arquivar documentos, emissão de compras, autorizar pagamentos. A gente precisa de direcionadores, que são direcionadores, professor, é o que vai nos ajudar a separar esses gastos, identificar exatamente a cada um desses departamentos, no caso aqui são áreas. Registrar a nota fiscal, o direcionador é número de registros contabilizados, número de pagamentos realizados para emitir pagamentos, número de documentos, pedidos e autorização. Olha quais são os custos, 54 mil aqui para registrar a nota fiscal, 25.972 emitir pagamentos, 16.700, 18.600, 15.250. Nós temos aqui um total de R$ 130.470 que não eram simplesmente vinculados aqui aos serviços. Isso quer dizer que esses 130 mil reais, eles aconteciam, mas por não estar vinculado eu podia comprometer o meu resultado final, principalmente o meu preço de venda. Então eram gastos que estavam acontecendo, só que a empresa não estava atribuindo. Agora a gente vai separar isso, encontramos lá quais eram as atividades, quais são os direcionadores que nós vamos utilizar para separar esses gastos, vamos dar continuidade. Consumo. Para registrar aqui o número de registros, que esses números de registros aqui, eles são identificados lá como os direcionadores. Departamentos, nós temos departamentos de locação, alimentos e estacionamento da Belo Center. Em cada um deles nós temos uma quantidade que é consumida aqui, ó, 2.500, 1.800. Cada departamento acaba consumindo uma parte daquela quantidade que foi apresentada. Qual é o total? Se eu somar cada um deles, número de registro 3.600, pagamento 3.240, eu tenho o valor de cada um deles. Só que agora eu quero saber qual é o valor unitário de cada um. Como que eu vou fazer isso? Eu vou precisar desse valor aqui, que são 54 mil, vamos pegar ele como exemplo, e também vou precisar desse valor aqui de 3.600 para saber qual a quantidade aqui do número de registros. Olha lá como vai ficar. Número de registros contabilizados, porque a gente quer saber qual é o valor unitário de cada uma das atividades. Vou pegar os 54 mil, que é a minha despesa, vou fazer o quê? Vou fazer uma divisão aqui pela quantidade de consumo e vou chegar em R$15, que é o meu valor unitário. Tudo bem? Então a gente pegou ali, olha, os 54 mil, dividimos por 3.600, eu cheguei a um valor unitário de R$15. Esse procedimento eu vou fazer com cada um dos direcionadores aqui para determinar qual é o valor unitário de cada um deles. E a partir daí eu consigo saber quanto cada departamento vai ser responsável por aqueles 130.470. Entenda que o custeio por atividade, ele vai identificar a atividade, que nesse caso são aquelas atividades que não estavam sendo atribuídas à produção, vou identificar quais são os direcionadores que eu vou utilizar para separar esses gastos. Agora que eu sei qual é o meu custo unitário de cada uma, eu quero saber quanto cada departamento ele vai ser responsável por esses valores. E é claro que a partir daí a gente vai conseguir fazer uma identificação, a partir dos próximos meses a gente vai deixar tudo muito bem alinhado. Vamos lá, vamos para fechar a nossa ideia. Então vai funcionar assim, lá no departamento de locação. Departamento de locação, que é uma atividade aqui, nós temos lá um total de 37.500. Como que eu cheguei nisso? 2.500 vezes 15 mil reais. Então a gente tem esses valores de cada um aqui, ó, os 15 reais, e aí cada uma das atividades aqui, a gente já fez a identificação aqui, ó, locação 2.500. Então a gente vem aqui e faz essa multiplicação. Eu vou seguir esse procedimento, ó, lá na atividade de alimentação e estacionamento, gero o valor de cada um, sigo esses prazos para número de pagamentos, documentos, número de pedidos, autorizações, e percebo o seguinte, que aqui eu estou fazendo nível de consumo vezes valor unitário, só para você se localizar. Valores que não estão vinculados diretamente ao serviço. Locação,
Atividade responsável 83.100, alimentos 38,10 e estacionamento 9.360, perfazendo aqui os 130.470. Então, quero que você perceba que, através da utilização do custeio por atividade, a gente pode fazer toda essa identificação através dos direcionadores dessas atividades, chegando no resultado ali e que esse relatório, é claro, vai ajudar em muito ali nas tomadas de decisões, até porque eram valores que não estavam sendo atribuídos ao serviço dessa empresa e a partir de agora a gente consegue ter uma visualização por cada uma das atividades. Muito bem, a gente vai falar um pouco sobre a questão da margem de contribuição. Dentro de um cenário, é claro, que a gente pode pensar em margem de contribuição simples, ou então pode ser a margem de contribuição que vai envolver a ponderação, que seria a margem de contribuição ponderada, quando a gente tem um mix de produtos. Mas a gente quer aprofundar um pouco mais, falar um pouco mais sobre a questão da margem de contribuição em situações práticas dentro de uma empresa. A gente pode pensar que pode existir alguns fatores que podem influenciar de uma forma significativa os resultados que essa empresa pode apresentar. Por exemplo, eu posso ter uma relação interessante lá com o meu fornecedor, mas em determinado momento o meu fornecedor pode não entregar a quantidade de matéria-prima, por exemplo, que foi planejada para atender a expectativa de alguns clientes dentro daquele período. Isso a gente vai chamar de fator de limitação. Esse fator limitante, ele pode sim alterar várias situações dentro da empresa. Pensando em margem de contribuição, a gente sempre tem que pensar em situações em que aquele produto que oferece uma melhor margem de contribuição, ele teria que ficar na linha de produção, porque ele é mais interessante, maior margem de contribuição, paga maior quantidade dos custos fixos. Mas eu tenho que analisar vários fatores também. A margem de contribuição seria um ponto para a gente analisar. Outros itens precisam ser colocados ali também nessa expectativa, que é a quantidade de vendas, o preço, a aceitação de mercado e vários outros pontos para a gente pensar nessa situação. Então a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de um fator limitante. Vamos imaginar que um fornecedor ele não entregue aquela quantidade de itens que foi planejado para atender uma determinada expectativa. Então vamos para a vinheta. Análise da margem de contribuição, agora sobre uma outra perspectiva. Tá? A gente já sabe fazer os cálculos, já sabe encontrar esse valor, sabe que margem de contribuição, vamos utilizar lá o valor da receita, menos a soma dos custos fixos, mais os custos variáveis, que a gente chama de gastos variáveis. Eu chego no valor da margem de contribuição e com esse valor a gente consegue pagar lá os custos fixos que essa empresa tem. Lembrando que depois a gente vai falar sobre um sistema de custeio que utiliza essa informação da margem de contribuição e aí nós vamos entender como uma ferramenta gerencial para essa empresa. Muito bem, entendendo essa possibilidade, essa informação da margem de contribuição, a gente quer avançar, quer saber quando a empresa ela precisa tomar uma decisão sobre manter um determinado produto na sua linha de produção, ou qual é o produto que ela simplesmente vai retirar da linha de produção. Quando isso vai acontecer? A empresa ela pode passar por uma situação econômica financeira em que ela tenha que tomar uma decisão e também não vai ter condição de comprar matéria-prima para fabricar todos os produtos e aí ela vai ter que decidir em quais produtos ela vai atender lá na sua totalidade. Ou seja, esse produto eu posso fabricar e atender 100% desse item ou, quem sabe, a gente tem que tirar da linha de produção por conta ali de vários fatores. Então vamos lá, vamos analisar os nossos dados aqui para a gente pensar o seguinte: quanto maior a margem de contribuição, nós temos lá que seria maior o esforço necessário, que no caso menor, né? Quando menor a margem de contribuição. Quer dizer, aquele produto que tem uma margem de contribuição muito baixa, nós temos que ter um maior esforço, ou seja, fabricar numa quantidade maior desse item, porque a sua margem de contribuição ela é pequena. E também
quando esse trabalho acontece, nós temos um maior risco operacional. Como assim maior risco operacional? Porque se a gente vai trabalhar uma quantidade maior, vai ter que fazer muito mais itens, existem lá os riscos de acidente de trabalho, pode ser que eu tenha desperdícios, pode ser que aconteça algum imprevisto. Isso tudo é relacionado a um item que vai ter, um produto ali, que vai ter uma margem de contribuição muito baixa, pequena. Continuando, a gente tem também que a gente vai buscar pelo máximo resultado. A empresa, claro, quer ter um resultado interessante, quer ter lucros interessantes também. Aí nós temos a adoção do quê? De mix de produtos para que isso possa ser atingido. Qual a melhor composição para o mix de produtos? Quais são os produtos que a gente vai colocar na nossa empresa que ela possa realmente atender os vários itens ali, como, por exemplo, o resultado dessa empresa. Isso vai depender de alguns fatores. Vai depender de mercado. Será que o mercado ele tem uma boa aceitação para esse produto que a gente quer colocar na linha de produção? Depende também da capacidade produtiva, das informações que essa empresa tem, dos maquinários. De repente eu quero colocar um produto lá, mas eu não tenho condições para essa fabricação. A capacidade também, a especialidade lá dos meus funcionários. E depende de um fator aqui, a gente colocou em negrito, porque é nisso que a gente vai tratar, que depende de fatores que a gente vai chamar de fatores de restrição. Tá, o que seria esse fator de restrição? É algo que vai restringir lá a quantidade de produção, algo que vai impedir que eu atenda 100% lá da minha fabricação. Imagina que eu tenho que fabricar 5.000 peças, a gente calculou tudo certinho, empresa muito bem organizada, eu comprei uma quantidade de matéria-prima para fazer essa quantidade de peças aqui. Só que o meu fornecedor ele não vai entregar o total naquele mês. Então naquele mês eu vou ter que fazer uma quantidade menor. Se tiver só um produto, tudo bem. Se tiver mais de um produto, eu vou ter que fazer uma escolha entre eles. E nós não queremos fazer escolhas aleatórias ou então pelo achômetro. Eu acho que seria interessante a gente fazer o produto A em detrimento do produto B. Não, eu quero mostrar isso através de cálculos. A gente quer gerar relatórios da análise de custos ali para saber realmente qual produto ele tem que ficar na produção e qual produto não vai poder ficar na produção, pelo menos por um determinado tempo, até a gente melhorar a condição, quem sabe no mês que vem, esse fornecedor ele melhore lá as condições e entregue 100% do que foi pedido. Só para a gente finalizar essa parte, é importante conhecer a margem de contribuição pelo fator limitante, que pode proporcionar aqui um nível ótimo de utilização dos recursos. Ou seja, eu quero direcionar os recursos de uma forma adequada para cada produto, ao ponto de fabricar realmente aquele que seja interessante, que vai otimizar aqui meus lucros. Os recursos eles podem ser escassos, no caso, quando esse fator limitante ele acontece. Qual que é o objetivo? O objetivo é a maximização aqui desse resultado. Então, eu defino entre quais itens eu tenho, quais deles eu vou fabricar na sua totalidade e quais deles não. De repente, a gente percebeu que o produto A ele tem uma melhor margem de contribuição, melhor resultado, eu posso fabricar 100% da quantidade destinada a esse item. E o que não tiver, eu posso colocar um pouco menos, posso colocar uns 80% dessa quantidade e assim eu vou analisando. Mas eu quero ter um resultado desses itens, mas de uma forma adequada. Eu quero ter um relatório, para que esse relatório eu possa fazer uma análise, eu vou olhar certinho e vou perceber, olha, realmente esse item aqui, numa escala de prioridade, ele não é prioridade nesse momento. Eu posso reduzir a quantidade de fabricação, porque ele tem, por exemplo, ali um dos fatores que seria a margem de contribuição. Mas sempre lembrando, a gente não pode utilizar a margem de contribuição como o único fator de tomada de decisão. A gente tem que verificar outros pontos ali que são interessantes, de repente pelo momento, pelo clima, pelo mês, alguma coisa, talvez algum outro produto seja mais interessante do que aquele que esteja com a melhor margem de contribuição. Tem que fazer uma análise bem detalhada ali antes de você tomar essa decisão. Então vamos para a nossa prática. E dentro da prática, a gente
quer trazer uma situação, um problema para você aqui dentro de uma realidade. A gente vai pensar em alguns produtos. Vamos pensar também que o fornecedor ele não vai entregar 100% dos itens que foram prometidos. Isso vai fazer com que nós tenhamos que diminuir a quantidade de entrega de um dos produtos. Então vamos lá. Pensando aqui na nossa situação, nós temos análise de margem de contribuição, considerando fatores de restrição. Fornecedores, eles não vão entregar nesse momento, eles não vão conseguir entregar 798 quilos de mercadorias por mês aqui. Então, determinado mês, eles não vão entregar essa quantidade, 798. A empresa, a partir de agora, ela tem um problema para analisar. Vamos pensar aqui no que ela tem no momento. A empresa, ela tem aqui serviço de almoço, coffee break, happy hour, jantar. O preço por pessoa do almoço é R$ 40. O coffee break, R$ 18,00 e o happy hour, R$ 80,00. Então vamos guardar bem esses valores, que são valores que nós vamos utilizar para gerar os nossos relatórios. Custo variável por pessoa, tudo por pessoa aqui. No almoço, R$ 20,50, ou seja, a margem de contribuição por pessoa, tem que fazer subtração aqui. 40 menos 20,50, margem de contribuição 19,50. Coffee break, 18, preço por pessoa, custo variável R$ 3,00, R$ 15,00 o coffee break. E o happy hour jantar, o preço por pessoa é 80, a margem de contribuição 29, nós temos um total de R$ 51,00 aqui no happy hour. Quantidade de atendimentos dentro do mês. A gente atende 7.200 pessoas no almoço, coffee break 16.000, no happy hour 3.750 pessoas. Consumo de mercadoria por pessoa. Quanto que cada pessoa consome? Lá no almoço, uma pessoa consome 0,4 quilos, ou seja, 400 gramas, coffee break 300 gramas e no happy hour 1,5 kg aqui de consumo no happy hour. Então eu tenho todas as informações apresentadas, tudo certinho, a gente sabe qual é o consumo, qual o custo variável, qual a margem de contribuição. Só que nesse momento a gente tem um cenário que a gente atende ali, a gente até sabe a quantidade de consumos de quilos de cada uma dessas pessoas. Porém, o fornecedor ele não vai entregar 100% do que foi prometido. Então eu preciso determinar quanto que eu consumo no mês de insumo lá de matéria-prima. Ah, eu consumo tanto, então eu vou ter que diminuir esse fator limitante, o que sobrar eu vou ter que distribuir, mas distribuo de uma forma proporcional, coloca lá 33,33% para cada um? Não, eu verifico qual item vai ter o melhor retorno para a minha empresa, porque daí a gente pode fabricar, atender 100% daquele produto. O que não tiver uma margem de contribuição interessante, eu não preciso atender na sua totalidade, eu posso deixar o resto ali para a gente chegar nesse valor. Continuando ali os nossos cálculos, a gente precisa saber qual é o consumo que essa empresa tem para que eu possa determinar lá o meu fator limitante. A gente já sabe quanto é que é. 7.200 pessoas no almoço, consumindo 400 gramas, tem um consumo de 2.880 quilos. No coffee break, 16.000 pessoas consumindo 300 gramas, 4.800. No jantar, 3.750, consumindo 1,5 kg, vai dar 5.625. Total, 13.305 quilos. Porém, nós não vamos ter isso do fornecedor. Vai ter que diminuir o fator limitante, 4.798. O que eu tenho disponível? 12.507. Esses 12.507 seria para atender a expectativa da empresa e não os 13.305. Muito bom, agora a gente já tem que fazer o seguinte, eu já tenho que determinar ali qual dos produtos a gente vai atender na sua totalidade, mas tem algum ali que não vai dar para atender todas essas pessoas. Vamos determinar qual é a escala de prioridades. Continuando ali, almoço. 19,50 é o preço do almoço, 15 coffee break, 51 happy hour. Nós vamos simplesmente fazer o quê? Dividir pelo consumo. Fazer uma divisão pelo consumo, divisão pelo consumo, divisão pelo consumo. Margem proporcional.
48,75 almoço, 50 coffee break e happy hour 34. Ou seja, a minha margem proporcional do coffee break é a mais interessante. O almoço vem em segundo lugar, em terceiro lugar vai ser o happy hour. Então essa é a minha escala de prioridade. Isso quer dizer que nós vamos fazer o seguinte, dos 12.507, nós vamos atender todo mundo aqui do coffee break, que é o primeiro na prioridade. No almoço também a gente vai atender. Vai sobrar quanto? 4.827, que nós vamos dividir pelo consumo do happy hour, que está em terceiro lugar, vamos atender só 3.218 pessoas. Pego lá a receita, vezes a quantidade de pessoas que a gente vai atender, pego o custo variável, vezes a quantidade, chega o margem de contribuição, 140.400. Coffee break também, pego o preço, vou atender todo mundo lá, os 16.240 e o happy hour, nós vamos atender somente 3.218 pessoas. Então vai dar uma quantidade menor, somamos aqui, olha, todo o valor representando o meu total aqui da minha margem de contribuição, o que deu como resultado, pelo fator limitante, coffee break é o serviço que mais contribui. A margem de contribuição foi 50 para o negócio seguido do almoço aqui do happy hour. Esses valores aqui, nós verificamos aqui como prioridades. É por isso que no final ele serve aqui como base para o nosso resultado. Então nós utilizamos fator limitante para uma tomada de decisão muito interessante aqui para a empresa, utilizando a nossa margem de contribuição. Muito bem, dentro de vários cenários que uma empresa pode enfrentar, né, problemas como a demora da entrega de um equipamento, por exemplo, pode gerar um transtorno para a nossa empresa e acaba gerando um problema com o nosso cliente também. Então a gente tem vários detalhes que a gente precisa analisar e tem vários cenários que podem ser apresentados também. Como o cenário de pensar entre fazer uma aquisição, fazer a compra de um determinado item ou simplesmente fazer uma locação. O que é mais interessante para a empresa? É claro que a empresa, a gente sempre pensando que qualquer valor ali que a gente conseguir reduzir, conseguir melhorar, é claro, nas mesmas condições, conhecendo quem vai fornecer esses equipamentos, é claro que é interessante para a empresa. Tudo que ela pode melhorar, ela pode utilizar esse valor que não vai ser gasto em uma melhoria para a empresa, por exemplo, a gente pode pensar nessa situação. Então, pensando em cenários que a empresa ela pode enfrentar, a gente também pensa de que forma que os custos, que a análise de custos, ela pode trazer uma ferramenta ali para gerar uma possibilidade de uma tomada de decisão. É isso que a gente vai analisar nesse momento. Então, vamos para a nossa vinheta. Considerações sobre a relação entre custo, volume e lucro. Parece que sempre a gente tem essa relação para analisar dentro da empresa. Qual é o custo que a gente tem para fazer a aquisição do nosso produto, ou a aquisição da matéria-prima para fabricar esse produto, o volume que a gente precisa vender, que tem uma relação lá com o mercado, se o mercado está disposto realmente a absorver esse nosso produto, a qualidade que a gente vai oferecer lá para o cliente também, que ele vai analisar se realmente vale a pena voltar a comprar nossa empresa, e o preço, né? Que é o item que vai gerar o lucro para a empresa, que também vai ser um atrativo, um diferencial da nossa empresa, ou algo que essa empresa pode apresentar ali para o nosso consumidor final. Então a gente sempre pensa ali nessa relação custo, volume e lucro. Vamos dar uma olhada aqui como isso vai funcionar dentro de uma situação, numa realidade que essa empresa pode vir a passar. Vamos à nossa contextualização. Aqui nós temos vários dados para analisar. Estruturas diferenciadas e a relação do custo, volume e lucro. Oscilações que podem acontecer nos custos variáveis, gastos fixos ou preço de venda.
Aqui, quando a gente fala sobre essas questões de oscilações nos custos variáveis, a gente faz uma relação lá com a matéria-prima. Então, quando a gente pensa em matéria-prima, ela pode sim sofrer alteração de preços, o que vai fazer com que a gente tenha que entender um pouco mais sobre essas variações aqui no custo variável, que vai também ter uma alteração lá no nosso preço de venda. Consequentemente, nós vamos ter oscilações na margem de contribuição. E não vai ser diferente, porque quando eu tenho oscilação na margem de contribuição, a gente também tem uma alteração no ponto de equilíbrio. Que esse ponto de equilíbrio ele pode ser ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio financeiro ou pode ser ponto de equilíbrio econômico, que vai ter uma relação com a margem de contribuição. Estratégias a serem adotadas em mercados competitivos. Aqui a intenção realmente é se manter no mercado, se manter dentre as empresas que estão conseguindo atender todas as demandas de mercado, mantendo um preço ali dentro de uma forma razoável ali e seguindo ali as suas atividades operacionais e chegando a resultados interessantes. Então, quando a gente fala sobre essas alterações, variações dentro de custos variáveis, aqueles que vão variar realmente com a quantidade produzida, mas que também pode variar de acordo com valores que podem aumentar. Aumentou o valor da minha matéria-prima, isso vai alterar a minha margem de contribuição e também vai ter uma influência lá no ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio ele tem suas vantagens, mas também existem algumas limitações que a gente precisa analisar. Então, vamos lá. Limitações, quando a gente pensa no ponto de equilíbrio. Limitação, considerar que na mudança de preços, outros componentes não sofrerão alteração. Então, se tem sim mudança nos preços, a gente tem alterações também nos outros itens. Automaticamente, eles tiveram suas alterações. Considerar que os custos fixos, eles permanecem constantes. Então, aqui é um ponto bem interessante que a gente precisa analisar, porque os custos fixos, eles têm sim a sua alteração. Vamos imaginar lá que o nosso aluguel, sim, ele vai sofrer uma alteração de acordo com o contrato. Então, reza em contrato que em determinado momento vai ter uma alta lá de acordo com algum índice econômico, lá a gente vai fazer uma alteração aqui desse aluguel. Porém, quando a gente pensa em questão de itens fabricados, a quantidade de itens que são fabricados, dependendo do custo fixo, eles também podem ter uma variação ali. Então, não tem como generalizar e dizer que nada vai ter alteração dentro dessa empresa. A gente pode ter, sim, algumas mudanças ali conforme esses custos também têm a sua variabilidade. Continuando aqui na limitação, não considerar a dinâmica empresarial. Dentro da dinâmica empresarial pode estar relacionado às compras que nós podemos fazer. Eu posso fazer compras interessantes ali e, de repente, encontrar uma promoção e fazer uma compra de matéria-prima com um preço menor e, é claro, isso vai ter toda uma influência lá no meu resultado final. Quem sabe eu mantenha o meu preço de venda, mas eu tenho uma condição melhor. Poderia até trabalhar, atingir o ponto de equilíbrio, trabalhar uma promoção interessante depois desse ponto de equilíbrio ele ser atingido. Continuando aqui ainda falando sobre toda essa gestão que vai envolver o controle de gastos. Então, o controle, comparação entre o que é executado com o que foi planejado. Então, nós fizemos lá o nosso fluxo de caixa, por exemplo. Nós fizemos todo um planejamento, lá vamos trocar fazer a alocação lá dos televisores, 310 televisores acontecendo tudo certinho, só que dentro de um prazo de 5 anos. Primeiro ano não tem juros, começa a ter juros lá de uma forma cumulativa a partir do segundo ano. Então a gente tem todos esses valores já são pré-determinados. Pode ser que aconteça que em um determinado valor venha uma fatura diferente lá de algum valor, falar, espera só um pouquinho, a gente tem aqui o nosso relatório, dentro do relatório eu tenho um acompanhamento, porque com base nisso eu já vou colocar essa informação lá no meu fluxo de caixa dos gastos que eu vou ter dentro do período. Teve alteração ali, a gente acaba gerando um problema, por isso que a gente tem que ter um acompanhamento, pensar no que foi planejado e no que realmente está sendo executado. Continuando nas informações, nós temos lá os custos que são controláveis.
a gente vai chamar sobre os gastos gerenciáveis, que estão dentro das nossas informações, a gente consegue controlar mão de obra, matéria-prima, análise também do comportamento e dos desvios que ocorrem com os gastos aqui, a gente tem que ficar sempre atento a todas essas informações. Então vamos lá, nós vamos pensar em dois cenários para a nossa atividade. Cenário 1, o ponto de equilíbrio econômico com lucro de 3 milhões aqui e redução do preço de 15% sem alteração no custo variável. Depois do cenário 2, nós vamos ter ponto de equilíbrio econômico com lucro de 3 milhões, a gente está mantendo, o preço com aumento de 20%, sem alteração no custo variável, porém, um aumento de 5% nos custos fixos. A gente tem que analisar o que realmente é interessante para essa situação. Muito bem, olha, a gente tem dois cenários. Dentro desses dois cenários, a gente tem alteração ali no valor do lucro, ele vai se manter, aí o custo fixo ele pode ser alterado, a gente tem condições de vender com preço melhor ou menor. Então eu tenho que analisar esses cenários e com base nisso eu tomo uma decisão. Vai envolver o quê? O ponto de equilíbrio econômico que está relacionado a um lucro que é determinado lá pelo dono da empresa, por exemplo. Então vamos para a nossa prática. Muito bem, na prática eu tenho dois cenários para a gente fazer uma análise. Dentro desses dois cenários, eu tenho que saber qual que é o mais interessante. Então, também a gente não vai trabalhar com a questão do achismo. Eu acho que é mais interessante esse cenário. Não, a gente vai fazer cálculo e chegar no valor ali para saber se a gente vai optar pelo cenário 1, pelo cenário 2. Vamos mostrar aqui a situação para você, vamos lá. Então, análise dos cenários aqui do ponto de equilíbrio. Análise para as locações. Então, nós temos aqui área 17 mil metros quadrados, disponível por 365 dias por ano. Locações. Nós temos preço de venda médio R$ 10,00, custo variável R$ 5,40, gasto fixo anual R$ 6.200.000. Lucro desejado aqui é de 3 milhões, que é o valor desejado lá pelo dono da empresa. Muito bem, a margem de contribuição atual que a gente vai poder identificar nessa situação. Então eu tenho preço de venda que é de R$ 10,00 o metro quadrado, que é a nossa área aqui, a nossa área tem 17 mil metros quadrados, então nós vamos fazendo a análise aqui para locação. Se eu quiser encontrar a margem de contribuição, eu sei que eu vou pegar o preço de venda menos o custo variável. Então, já vamos fazer esse cálculo aqui. Margem de contribuição atual, porque na mudança também vai ter alteração nessa margem de contribuição. Receita, R$ 10,00 o metro da locação, menos custo variável, 5,40. Esses valores a gente está pegando aqui, ó. Vamos chegar numa margem de contribuição de R$ 4,60 o metro quadrado. Ponto de equilíbrio econômico, 6.200.000, que é relacionado ao meu gasto fixo, mais 3 milhões do lucro desejado. Quando eu somo esses dois valores e divido pela margem de contribuição, eu tenho meu ponto de equilíbrio econômico. Quer dizer que, para atingir o ponto de equilíbrio econômico, eu tenho que fazer uma alocação aqui de 2 milhões de metros quadrados para atingir essa situação que a empresa está apresentando. Até aqui tudo bem, a gente tem a margem de contribuição normal, é o que a gente tem no momento lá, a gente tem o preço de locação, tem o meu custo variável, tem uma quantidade ali de locações que eu preciso fazer para atingir o ponto de equilíbrio econômico. Agora a gente vai analisar dois cenários, então vamos lá. Então, por enquanto, tem ali os 2 milhões, agora cenário 1. No cenário 1, o que vai acontecer? Meu ponto de equilíbrio econômico, o lucro continua sendo 3 milhões, não mudou. Redução de preço em 15%. Então, era 10, menos 15%, o preço passa a ser 8,50. Está aqui 8,50. Sem alteração no custo variável, beleza, custo variável 5,40, a minha margem de contribuição é 310, eu pego o meu custo fixo,
mais o lucro desejado, 3 milhões, divido pela margem de contribuição e tenho que fazer uma alocação de 2.967.741. Mudou, né? Até então eram 2 milhões dentro do cenário normal. Se a gente pensar no cenário 1, ia aumentar para 2.967. Tudo bem até aqui? Agora a gente quer analisar também o cenário número 2. Será que ele vai ser mais interessante ou não, levando em consideração quais foram as informações apresentadas? De repente eu tenho propostas diferentes ali, a proposta que a gente teve no momento, em que a gente mantinha o lucro, tinha lá um desconto no preço de venda, mantinha o custo variável, aumentava ali a questão de locações para a gente. Vamos pensar no cenário 2, vamos lá. Cenário 2, o lucro permanece 3 milhões, o preço nós temos a possibilidade de aumentar o preço em 20% sem alteração no custo variável. Então vamos lá, o preço é 10, aumentando 20 vai para R$12. R$12 menos o custo variável que se manteve, a nossa margem de contribuição é de R$ 6,60. Só que tem um detalhe, um aumento de 5% nos gastos fixos. Meu gasto fixo era de 6.200, aumentou 5%, foi para 6.510. O lucro se manteve, dividindo pela margem de contribuição, olha aqui a minha alocação, passa a ser R$ 1.440.909. Isso quer dizer que, mostrando os 3 cenários aqui, primeiro eram 2 milhões, aumentou e agora eu tenho uma redução. Ou seja, o cenário número 2 é interessante para que a gente possa colocar na nossa pauta ali, que pode ser uma mudança interessante. Vamos finalizar aqui o nosso cálculo. Então, o cenário 1, ele é desfavorável. Tivemos uma redução de 15% e são necessários 48,39% a mais de locações. Só voltar para a gente mostrar aqui, olha lá, eram 2 milhões, nós mudamos para 2.967. Muito bem, cenário 2, favorável, a gente aumenta o preço em 20% e temos 27,95 menos locações serão necessárias. Está aqui o nosso cálculo, tá? 2 milhões é o valor, ponto de equilíbrio eram 2 mil antes, a gente faz a divisão, chega num total de 48,39. 1.440 dividido pelo ponto de equilíbrio que nós temos, menos 27,95. E a partir daí a gente consegue tomar uma decisão consciente com o levantamento dos cálculos, analisando os 2 cenários, entendendo que o cenário 2 é bem melhor para a empresa. Muito bem. Ainda pensando na questão da análise de custos, a gente está pensando em várias situações para empresas, gerando alguns valores aqui, pensando em situações que podem ser reais para uma determinada empresa que quer gerar um preço de venda, por exemplo, quer analisar situações de mercado, quer analisar a sua forma de custos ali, sempre pensando em tomadas de decisão. Talvez eu tomei uma decisão, compliquei lá o meu resultado, percebi que o meu valor está muito acima do valor que o mercado está oferecendo, eu preciso fazer alguma coisa ali para fazer uma análise. Mas também a gente pode fazer o quê? Verificar o desempenho da nossa empresa. Lembra que a gente tem que fazer avaliações, tem que fazer projeções para esses gastos? Quem sabe eu tenha um tempo, um certo histórico dessa empresa e eu quero analisar se esse valor, se esses valores que a empresa está conseguindo ali é interessante ou não. Será que se eu tenho 70% das minhas acomodações ali utilizadas por meus clientes, é um resultado interessante em comparação com o mercado, ou então em comparação com os anos anteriores? Eu gero o quê? Eu gero um histórico, e com base no histórico eu consigo repensar alguns atos ali, algumas informações que essa empresa tem, e quem sabe eu posso melhorar esse desempenho. Antes disso, vamos dar uma olhada na nossa vinheta. Análise de desempenho. Como a gente vai analisar esse desempenho pensando aqui numa empresa
que a gente pode ter vários fatores, vários pontos ali que são interessantes para que a gente possa determinar alguns resultados. A gente pode pensar em alguns índices também para saber se é um índice positivo ou não. Dentro de contabilidade, a gente tem vários índices para analisar a rentabilidade, qual é a função dessa empresa em relação ao mercado. Mas em custos a gente pode pensar em alguns fatores. Então a gente vai gerar algumas fórmulas aqui e com base nessas fórmulas também a gente pode colocar em prática alguns itens dentro de uma determinada empresa. Então vamos lá, vamos analisar cada um desses pontos. Primeiro nós temos aqui análise de desempenho, uso dos índices operacional, que está envolvido a parte operacional da empresa, que envolve processos rotineiros do negócio, se refere ao nível de atividade, mede a eficiência no uso de recursos que são investidos. Eu tenho lá valores que eu investi nessa empresa, será que está sendo interessante realmente o uso desses recursos? Índices econômicos, retorno sobre o investimento, aí fez um investimento de X valores nessa empresa, será que o valor de retorno ele está sendo interessante ou não? Retorno sobre investimento, e também pensar na questão da margem de lucro da empresa. É uma margem interessante? A empresa ela pode determinar alguns fatores e também alguns índices, e depois ela vai em busca desses índices fazendo todos os cálculos e tudo mais. Ela pode pensar em retorno do investimento, pensando em margem de lucro, qual é a margem de lucro desejada? Será que a gente está chegando nesses valores ou não? Vamos pensar numa empresa que ela oferece várias situações lá, ela pode ter questão de bar e restaurante, ela pode ter também um espaço para eventos, pode ter as acomodações, uma empresa grande, e aí eu quero analisar quais são os pontos positivos, os pontos negativos, em quais momentos essa empresa ela pode melhorar essa prestação de serviço. Será que simplesmente mudando lá os quartos, colocando televisão nova lá com tela de Full HD, isso vai melhorar as condições da empresa? Ou eu posso analisar isso depois de um determinado tempo e entender se isso foi interessante ou não, pensando ali no desempenho da empresa em cada um desses índices. A gente pode determinar os índices. Vou mostrar para você como a gente vai fazer isso. Primeiro, para eu entender a taxa de uso, nós vamos pegar lá o número de unidades produzidas ou vendidas e vamos dividir pela capacidade de produção ou elaboração. Esses valores todos aqui a gente precisa pegar um levantamento da empresa para a gente chegar em cada um desses valores. A taxa de uso ela mede o percentual entre o que foi produzido e a capacidade de produção. Tu pode dizer lá que a gente tem a capacidade de fabricar 700 itens, mas quantos itens nós estamos fabricando? Essa taxa de uso vai trazer condições para a gente fazer esse levantamento. Também outro fator interessante é o índice de desempenho, que vai envolver a demanda real e o que é a demanda ideal, tipo assim, o que o mercado ele vai oferecer lá, o que seria ideal. O que seria ideal para a empresa? A empresa seria ideal atingir lá uma quantidade de 700 atendimentos no mês, por exemplo. Ela vai medir o desempenho da empresa em comparação com o mercado. E aqui a gente está falando de desempenho. Giro por assento. Ô, professor, giro por assento? Giro por assento é assim, número de clientes e o número de assentos no período que está disponível lá. Demonstra a rotatividade de pessoas por assento. No restaurante, por exemplo, a gente pode ter uma praça de alimentação dentro da nossa empresa. No caso, a gente falando sobre uma empresa que tem lá bar e restaurante, tem os quartos lá, as unidades habitacionais, e também tem um centro de eventos. A gente pode, no restaurante, pensar assim, eu tenho lá uma quantidade de 700 cadeiras. Quantas pessoas giraram dentro desse processo aqui? Então, eu tenho um índice, eu posso utilizar a quantidade de pessoas que nós atendemos, a quantidade de cadeiras que tem, eu faço uma divisão ali e consigo saber qual foi a rotatividade
dentro desse período e também analisar se essa outra atividade ela foi interessante ou não. Fechando aqui o nosso último índice, nós temos o retorno sobre investimento. Retorno sobre investimento, nós vamos analisar a seguinte informação: lucro líquido dividido pelos investimentos que essa empresa vai fazer. Também são dados que nós precisamos levantar para apresentar aqui todos esses cálculos. E margem líquida, vamos pegar o lucro líquido dividido pelas receitas dessa empresa. Feito isso, vamos lá, vamos analisar todos esses valores. A gente tem que saber a quantidade de assentos que essa empresa oferece, qual foi o valor de investimento que ela fez, quantas pessoas ela atendeu durante um determinado período, e a partir daí a gente consegue fazer o levantamento certinho. Então vamos para a nossa prática. Muito bem. Feito o levantamento, a empresa vai passar todos os dados, a gente vai lá para os índices, vamos fazer as divisões, depois a gente consegue entender ali se é um valor significativo, se é positivo ou pode ser negativo também. Vamos lá. Primeira coisa, analisar o desempenho operacional e econômico das áreas de locação e alimentação. Locação aqui seria o centro de eventos e alimentação seria a praça de alimentação. Locações, volume de vendas. Locações, nós tivemos 3.600.000 metros quadrados. Alimentação, praça de alimentação, 127.750 pessoas. Custo variável, para locação, 2.173.752, alimentação, 1.086.876, isso custo variável. Receitas, lembra que se a gente pegar a receita menos custo variável dá margem de contribuição. Então, locação, 7.245.840, alimentação, 3.105.360. Gastos fixos, 2.890.572, lembrando que a informação do gasto fixo dá também informação para a gente fazer o levantamento do ponto de equilíbrio. Então, a gente tem vários dados aqui interessantes que a empresa está passando para a gente. O que a gente está focando? Em duas áreas, área de locação e área de alimentação. Vimos volume de vendas, custo variável, receitas e gastos fixos. Outro fator interessante, custo de capital. O custo de capital é 14% ao ano. Área disponível para alocação, 17.000 metros quadrados. Então, a gente já vai analisar alguns pontos aqui, né? Locação, quantos metros nós temos disponível, tudo certinho. Alimentação, 500 pessoas. Aqui nós vamos focar na quantidade de assentos que essa empresa tem. Vamos focar também em investimento. Quanto a empresa investiu? 18 milhões. Temos que saber qual foi o retorno desses valores. Participação no mercado de convenções, 15%. Volume de locação no mercado, 20 milhões aqui de metros quadrados. Funcionamento todos os dias. Então, quer dizer que se eu for fazer uma análise anual, eu tenho que pensar aqui nos 365 dias. Feito isso, geramos o levantamento, nós temos todos os dados. Agora, com base nesses valores, a gente vai gerar os nossos índices aqui para fazer uma análise do desempenho dessa empresa, focando ali na locação e na área de alimentação. Vamos lá para o nosso primeiro aqui, índice de desempenho. Nós vamos pegar a demanda ideal, que seria 15% de 20 milhões de metros quadrados. A demanda ideal seria 3 milhões. Então, tem aqui demanda ideal, 3 milhões. Qual foi o nosso desempenho, nossa demanda real? 3 milhões e 600. Então, tem aqui o dado. Participação do mercado de convenção, 15%, e o volume de locação foi 20 milhões, chegando no total aqui de 3 milhões. Índice de desempenho, nossa empresa teve de locações 3 milhões e 600 mil metros quadrados. Desempenho interessante ali. Estamos com 20% acima do que o mercado está oferecendo. Ponto positivo para a nossa empresa aqui na questão do índice de desempenho.
Continuando aqui, nós temos outro fator, que é o giro por assento, que vai envolver a informação lá do nosso restaurante. Tá, como foi o desempenho do restaurante? Então lá, número de assentos do período, 500 vezes 365 dias, 182.500. Praça de alimentação, 500 pessoas. Número de clientes, nós temos aqui o dado, 127.750 pessoas. Número de clientes. Número de assentos no período, 500 vezes 36, 182, ou seja, nós tivemos 0,70 pessoas por assento. É como se a gente tivesse um aproveitamento de 70% lá dos assentos ocupados pelas pessoas durante o período ali que a gente analisou, que são os 365 dias. É um ponto interessante, a gente pode ter um histórico, né? O histórico nos últimos anos, se isso está aumentando, se está diminuindo, será que as estratégias que nós estamos utilizando ali, elas são interessantes ou não? A gente faz uma verificação nessa análise de desempenho. Continuando aqui, outro fator bacana para utilizar é a taxa de ocupação. Taxa de ocupação é o volume de vendas dividido pelo espaço disponível. Vamos lá. Volume de vendas, 3.600.000, que são as locações aqui da nossa empresa. Espaço disponível, tem 17.000 metros quadrados. 17.000 metros quadrados, vezes 365, que são os 365 dias do ano. Total, 3.600.000 é o volume de vendas. O espaço disponível para locação, 6.205.000, ou seja, nós tivemos aqui 58,2%. A gente pode entender que está um valor assim, está muito baixo, professor, está interessante ou não? A empresa ela vai fazer essa análise. Será que nos últimos anos também manteve isso? Como é que está o mercado, a relação com o mercado, está interessante ou não? O que a gente pode fazer para melhorar, fazendo a utilização e verificação desses índices? Vamos fechar aqui com nossa última verificação, que é o retorno do investimento. Vamos lá. Retorno do investimento é o lucro líquido aqui, que é a receita menos custo. Receita, nós temos lá 17 milhões, menos 3 milhões, somando com 3 milhões, 10.351.000. O custo, somando todos os custos que essa empresa teve, deu 6.151.000. O lucro é a receita menos custo, ou seja, 4.200.000. Quanto a empresa investiu? 18 milhões, ou seja, nós tivemos um retorno aqui de 23,33%. Margem de lucro seria o lucro líquido, que é os 4.200.000, receita 10 milhões, a nossa margem está em 40,58. Aqui o investimento de 18 milhões. Isso quer dizer que nós temos vários fatores, vários índices ali que a empresa pode analisar, verificar se ela está numa situação confortável ou não, fazendo toda essa análise de desempenho. Muito bem, agora no nosso momento de encerramento, a gente quer fazer uma comparação entre métodos de custeio, pensar numa planilha ali para fazer esse comparativo. Será que tem uma alteração? A gente sabe que se fizer um rateio, por exemplo, utilizando a departamentalização e não utilizando a departamentalização, a gente tem uma diferença ali, até porque o rateio é um fator ali muito interessante, é um ponto que exige muita atenção ali no momento de verificar qual vai ser o critério utilizado e qual é o método que essa empresa utiliza para chegar na separação desses gastos, que seriam os custos variáveis, ali, os custos indiretos, para realmente gerar aquele preço de venda interessante ali, atendendo várias expectativas do dono da empresa, do mercado e também gerando a qualidade. Então também a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do preço de venda, utilizando o índice, que é o índice Mercap, que pode ser tanto o multiplicador como o divisor, que vai envolver o custo, vai envolver as despesas que essa empresa tem, ela faz todo um levantamento, gera ali todos esses percentuais para que a gente possa fazer a nossa verificação e também uma margem de lucro que é desejada. A gente pega isso, gera um índice que multiplica pelo custo, chegando ali no preço de venda
e depois comparando esse preço com o mercado, vendo ali se é uma coisa, um valor realmente interessante. Quando a gente faz o levantamento de uma forma adequada, eu sei que o preço de venda que eu gerei vai pagar todos os custos e ainda vai gerar um lucro interessante para a empresa. Então, antes de começar tudo isso, vamos dar uma olhada na nossa vinheta. Muito bom, vamos dar uma olhada aqui, vamos fazer um comparativo entre dois métodos de custeio, deixa eu te mostrar como vai funcionar. Então nós temos aqui gestão, verificar o custeio por absorção e o custeio variável. Só para a gente relembrar os conceitos de cada um deles, quando a gente pensa no custeio por absorção, é aquele método de custeio que ele vai absorver todos os custos fixos, custos variáveis, diretos, indiretos, ele absorve todos esses gastos no momento em que acontece a produção. Até porque ele também é aceito para gerar os relatórios fiscais, porque ele mostra a realidade da empresa ali e também não é tão caro para a gente colocar em prática essa identificação, porque nós temos vários controles ali, bem tranquilo. O custeio variável, por sua vez, ele é uma excelente ferramenta de gestão. Ele é elaborado para gerar os relatórios gerenciais e não relatórios fiscais, para a gente apresentar para o fisco e dar base lá para os demonstrativos financeiros. Com ele a gente consegue identificar a margem de contribuição e consegue saber também quanto essa margem de contribuição ela vai ser apresentada para pagar os custos fixos e gerar um lucro para essa empresa. Fazendo um comparativo, vamos mostrar isso através dos gráficos para você. Vamos lá. Primeiro a gente percebe que o custeio por absorção, ele vai ter um ponto bem interessante. Todos os custos que acontecem na empresa, aqui na hora da fabricação, tanto os custos fixos como custos variáveis ou custos diretos e indiretos, quando é feito, ficou pronto o meu produto, ele vai para o estoque. Chegando no estoque, tem o momento da venda. No momento da venda, a gente identifica esses custos como nosso CPV, que é o custo do produto vendido. As despesas, por sua vez, que são aqueles gastos relacionados ao departamento administrativo, ele vem para cá, ele fica separado depois do lucro bruto. Nós temos aqui a demonstração do resultado de exercício, a DRE, que tem a receita pela venda, menos custo dos produtos vendidos, igual ao lucro bruto. Menos despesas, chegamos ao lucro operacional. Isso vai fazer diferença na comparação com o variável? Vamos dar uma olhada? Aqui eu tenho custos diretos, 200 mil, custos indiretos, 300 mil. Total dos custos dos produtos, 500 mil. Esses valores nós vamos utilizar tanto para o custeio por absorção como variável. Quantidade produzida, 50 mil unidades. Quantidade vendida, 25. Ou seja, 25 foram lá para o estoque. Preço de venda, 30 mil reais. Despesa do período, 50 mil. Esse vai ser o nosso espelho para a gente utilizar para os dois métodos de custeio e analisar se tem uma diferença realmente no resultado, se eu utilizo o custeio por absorção e utilizo o custeio variável como ferramenta gerencial ali, levando esse mesmo fator, esse mesmo resultado para os dois métodos de custeio. Vamos mostrar primeiro aqui o nosso custeio por absorção. Então nós temos o nosso primeiro momento em que vamos pegar lá o total dos custos do produto, 500 mil, dividido pela quantidade produzida, 50, custo unitário, 10 reais. Quantidade vendida, 25 mil, vezes 10 reais, custo do produto vendido, 250 mil reais. Estoque, 10 reais vezes 25 mil unidades, 250 mil. Preço de venda vezes a quantidade vendida. Então, nós vendemos, o preço de venda é 30 reais e nós vendemos 25 mil unidades. Tudo bem até aqui? A gente tem aqui os nossos resultados, 750
R$1.000. Agora, a gente vai para a nossa tabela para saber o quê? Qual foi o lucro se a gente fizer a utilização pelo custeio por absorção ou custeio variável? Será que vai ter alguma alteração? Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso cálculo. Feito isso, feito o levantamento, vamos lá. Demonstração do resultado do exercício. Primeiro, receita 750 mil, nós temos o valor aqui de 750 mil da receita. Depois, CPV, o custo dos produtos vendidos, que a gente vendeu só a metade, 250 mil. Fazendo a subtração, lucro bruto, R$500 mil. Despesa, menos 50 mil de despesa, lucro líquido, R$450 mil nessa nossa primeira condição, que seria o custeio por absorção. Então, anota aí, 450 mil, absorção. Vamos lá, custeio variável. Custeio variável, a gente fabrica o produto, aloca só os custos variáveis, vai para o estoque, quando vende, a gente identifica aqui como custo. Os custos fixos, eles vão ficar juntamente com as despesas depois da identificação do lucro bruto, chegando no lucro operacional, custeio variável. Professor, e como é que fica a DRE desse meu produto? Lembrando que isso aqui não mudou, continua sendo os mesmos dados, 500 mil, quantidade produzida e vendida, preço de venda 30 e a despesa do período 50 mil reais. Custeio variável, 200 dividido por 50 mil, R$4. Custo do produto variável, R$4 vezes 25 mil que a gente vendeu, total 100 mil reais. Preço de venda, estoque, também vai ficar um total de 100 mil reais e a gente fecha aqui com a receita. Qual que é a receita? 30 vezes 250, a receita vai ser o mesmo, 75 mil reais. Agora a gente vai fazer um comparativo com a nossa DRE para comparar o nosso resultado. Receita, 750 mil. Custo, a gente só tem aqui os custos variáveis, 100 mil. Lucro bruto, 650. Custos fixos, 300 mil. E despesa, 50 mil. A gente faz a subtração aqui. O que acontece? O meu lucro líquido vai ser de 300 mil reais. E o que vai ficar no estoque lá vai ficar um total de 100 mil. O que a gente percebe? A gente percebe que na comparação desses dois itens, comparando o custeio variável com o custeio por absorção, lá no custeio por absorção, o lucro foi de 450 mil. 450 mil, e aqui no custeio variável foi de 300. Por que o custeio variável ele não vai ser aceito pelo fisco? Porque ele vai interferir no lucro líquido, que é base para cálculo dos impostos, contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda de pessoa jurídica. Porém, ele é entendido como uma ferramenta gerencial, porque vai trabalhar a questão da margem de contribuição e também o ponto de equilíbrio, vai dar condições para o ponto de equilíbrio. Tudo bem? Comparação entre custeio variável e custeio por absorção. Vou lá para o nosso próximo tópico. Ainda na prática, a gente vai falar sobre o cálculo do preço de vendas. Para calcular o preço de venda, a gente vai utilizar um critério que seria o índice MERCAP. Ali a gente vai identificar as despesas, também o lucro desejado, e depois nós vamos simplesmente multiplicar pelo custo e gerar o preço de venda para esse nosso item, nosso produto ou mercadoria. Vamos lá então para a gente fazer esses cálculos. Primeiro a gente vai identificar aqui o custo. O custo para fabricar o nosso produto, ele foi de R$8. Tá, vamos pensar, se foi R$8 o preço para fabricar o produto, que é o custo, quanto será o preço de venda desse meu item? Eu sei que eu tive lá, a empresa fez o levantamento, a empresa está muito bem organizada, as despesas gerais administrativas, DGA, foi de 10% sobre o preço de venda. Comissão dos vendedores, 5% sobre o preço de venda. Tributos incidentes sobre o preço de venda, 20%. Ela somou todo lá ICMS, IPI, todos esses valores. Margem de lucro desejado pela empresa, 5% sobre o preço de vendas.
Muito bem, se eu somar todos esses itens, somar lá a despesas gerais, comissão, tributos e margem de contribuição, margem de lucro, nós vamos ter um total de 40% sobre o lucro. Mas para a gente fazer o cálculo, é claro, a gente vai ter que pegar os 40 dividido por 100, vai dar 0,4 aqui para fazer a nossa multiplicação. Então vamos lá, a gente quer mostrar o passo a passo sobre esse preço de venda, lembrando que a empresa ela tem que estar muito bem alinhada ali no momento que ela faz essa determinação dos índices, desses valores em percentuais. Porque se ela mudar alguma coisa ali, realmente a gente vai comprometer o resultado final. Por isso, tem que estar muito bem alinhada, a empresa tem que estar muito bem organizada. E também o lucro, né? A margem de lucro pensada ali pelo dono da empresa também a gente tem que ter isso determinado para gerar o nosso índice Mercap, que depois a gente vai multiplicar pelo custo. Vamos voltar ali para a gente mostrar para você como que a gente vai gerar o valor. A gente entendeu que o custo de R$ 8,00, que era o custo de fabricação do meu produto, nós tivemos um acréscimo aqui de 40% sobre o preço de venda, R$ 8,00 mais 40%, esses 40% a gente vai transformar no número decimal, senão a gente não consegue fazer a nossa soma. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai passar esse 0,4 PV lá para o outro lado. Aqui ele está somando, ele passa dividindo. Então, eu tenho 1 inteiro PV menos 0,4, que vai dar 0,6 PV. E aqui eu mantenho os R$ 8,00, que é o meu preço do custo. 0,6 PV é igual a R$ 8,00. Esse valor que está multiplicando, ele vai passar lá para o outro lado, dividindo. Então, o preço de venda vai ser R$ 8,00 dividido por 0,6. O meu preço de venda é igual a R$ 13,33. Feito esse levantamento, a gente sabe qual é o preço que nós vamos vender, mas com relação a esse item específico, aquele item lá que o custo de fabricação dele, nós percebemos que era R$ 8,00. Vamos vender por R$ 13,33. Tá, mas quanto que esse produto, por exemplo, ele conseguiu entender lá como o valor que eu paguei lá para a comissão dos vendedores, quanto que eu gastei de imposto quando eu formei esse preço, então gera uma outra tabela, né, com todos os dados, gerando os percentuais. Vamos lá para a gente fechar o nosso raciocínio. Eu tenho aqui o preço de venda R$ 13,33. O custo, R$ 8,00. Despesas gerais e administrativas. Eu vou calcular 10% de 13,33, que dá 1,33. Comissão, 5% desse valor também, 0,67. De impostos, nós pagamos 20%, então é 20% do 13,33, ou seja, 2,66. Margem de lucro, quanto é que é o meu lucro pela venda desse item? 67 centavos, a gente consegue fazer todos os cálculos, saber qual é a participação de cada uma das despesas dentro do meu preço de venda. A gente consegue fechar ali cálculo bem detalhado para você, utilizando a margem de contribuição e também o índice Mercap ali para chegar no resultado final.